senhores, muito bem-vindos ao 11º episódio do TYCast. Hoje eu tô com a Ru de volta. Gente, tava morrendo de saudade já. O pessoal com certeza também. E hoje a gente quer trazer pra vocês um casal de amigos que chegaram aqui. Muito obrigado por terem vindo, gente. Prazer. O Zaidan, família Zaidan. Isso, prazer, mano. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado por terem aceitado o convite aí. Imagina, o Casa prazer de é vocês. nosso. Não, estamos à vontade. Né? Muito. Não, estamos muito. Muito bom, mano. E acho que assim, a ideia é a gente trocar ideia aqui, conhecer a história de vocês, ver de onde vocês vieram, o que Deus tem falado com vocês hoje e o que Deus tem colocado no coração de vocês ali pro futuro. Acho que é legal vocês começarem contextualizando. Vocês são líderes de jovens hoje. Conta um pouquinho pra rapaziada da igreja que vocês lideram hoje. Sim. Prazer, Gabriel. Quem não conhece, Maria Clara, minha esposa. Prazer. Não, tô brincando. Nós somos hoje líderes de uma igreja local chamada Igreja Santa Família, na Vila Mariana. Então, a Igreja Santa Família é uma igreja de 44 anos, comemorados há pouco tempo atrás, acho que esse mês ou mês passado, né? E essa igreja, ela nasceu na Vila Mariana, no movimento ali da Igreja Batista, enfim, ali... Os jovens entenderam um novo lugar no Senhor ali há 40 anos atrás, 44 anos atrás, e fundaram junto com a Batista do Povo, uma igreja também tem ali. Enfim, aí se fundou a Igreja Santa Família, na Vila Mariana. Hoje tem aqui no Butantã, do lado de vocês, tem na Bolívia, tem no Nordeste, tem em diversos lugares. A gente lidera jovens nessa localidade, ali na Vila Mariana, com alguns desafios e com algumas coisas muito legais que acontecem lá. Mas o interessante fala que eu e a Maria Clara nos conhecemos liderando conferência aqui e... Da ICF Brasil Legal. aqui. Então a galera veio, a gente se conheceu, porque a gente tem acampamentos com todo mundo e tal. Mas vocês não eram da mesma unidade? Não, ela do tá. Butantã, com a galera do Butantã, e eu da Vila Mariana. E aí juntam uma galera assim pra fazer os eventos gerais. E a gente se conectou. Então, uma igreja que faz parte da nossa história, onde nós nos conhecemos, onde nós aprendemos a liderar, onde nós tivemos a oportunidade de ser liderado. Erramos muito. E hoje a gente lidera os jovens adolescentes na Vila Mariana. A gente estava comentando aqui, é uma igreja não tão grande, 350 pessoas, 400. Nós temos 130 jovens adolescentes. Hoje quase 50% da igreja. Posso falar que 60% da mão de obra da nossa igreja hoje Assim. são os jovens adolescentes. Legal. Muita coisa legal acontecendo. E essa é um pouco a nossa história, né? Legal. E vocês, tipo, vocês estão juntos há quanto tempo? Juntos eu e a Maria Clara. Cara, a Maria Clara me olhou com olhos diferentes há muito tempo gente, atrás. Sempre assim. Não, mas isso é verdade. As pessoas perguntam, como você e o Matheus se conheceram? Aí o Matheus fala, não, então ela me olhou. Eu tipo, É muito mentira, pelo amor de sério. É Deus. muito mentira. Ou ela pode contar e eu vou corrigindo, ou eu conto e ela corrige. Eu vou contar. Conta, Porque a história da mulher sempre é verdade, o Exatamente. homem é sempre mentira. É verdade, Tá. é verdade, tá certo. Obrigada. Foi em 2019, a gente tipo, tinha amigos em comuns, mas a gente não era amigo. Então, a gente fazia parte de coisas diferentes. Eu fazia parte do bailinho, liderava o bailinho com alguns amigos. E o Gabriel fazia parte de um outro movimento, que tinha um pouco de uma rixa também, um pouco uma vibe assim. E aí... Enfim, a gente não era amigo, e aí a gente se conheceu justamente por isso, porque a gente começou a juntar um grupo de trabalho pra gente fazer uma conferência de jovens na nossa igreja, e aí a gente começou a construir isso, só que a gente tinha pensamentos diferentes. Então a gente... Só que um detalhe, a gente casou, essa cultura do staff, sabe, do staff, nossa igreja não existia. E eu bati muito pra existir a cultura do staff. Então, esse 2019, que foi essa conferência, era a chance de a gente fazer um staff. Pra galera mais velha falar assim, que frescura, cara, precisa ter staff. Aí eu falei, Gabriel, você pode fazer o staff e estrutura. Você e a Maria Clara vão cuidar. Então, a gente virou a madrugada mostrando o porquê precisa ser do staff, que isso não ia matar a diaconia, o diaconato. Então, a gente era altas madrugadas conversando, mas sim... Falando de igreja e energético barato, sabe? Esse era o rolê. Até porque só as únicas pessoas que acreditavam nisso na nossa igreja éramos eu e ele. Porque então, já tinha nos movimentos que a gente participava e estava. né? Então, daí a gente começou a falar, não, vai acontecer, vamos lá, tal. Daí a gente começou a fazer a conferência. E aí a gente começou a ver que a gente tinha muita coisa em comum e tudo mais. E aí a gente foi se conhecendo e a gente falou, então... Vamos entender o que tá acontecendo aqui, porque do nada a gente tava 3 horas da manhã, vamos na Leroy Merlin comprar isopor, lembra? Isopor, tamanho. A gente, tá bom. Daí não tinha, então a gente sempre tava muito junto. Então a gente se conheceu servindo nesse movimento. E aí a gente fez a conferência, foi super legal, e aí outras coisas, e aí vinha o acampamento de carnaval, daí a gente falou, acho que a gente tá se gostando, acho que tá acontecendo um negócio a mais aqui e tal. E daí a gente começou a namorar em janeiro de 2020. É isso. Daí a gente começou a namorar em 2020 e tudo mais. Só que o Gabriel tinha passado por um relacionamento anterior e eu também. Então a gente tava... Eu não quero casar... Não que eu não quero casar, mas eu tava numa vibe...
Me deixa, Vamos aos entender o que tá poucos, acontecendo. É. Tipo, calma e tudo mais. E o Gabriel, não, que você vai ser... Eu tinha vindo de um detox. É. Com o senhor, sabe o detox? Aham. Quando você cabeça muito com o senhor te convida a fazer um detox, né? Fala, irmão, limpa tudo aí. Eu tava nessa fase. Cara, eu tinha carro, eu não dava carona pras meninas da igreja. Sim, vai eu, moleque aqui, lá atrás, senão sinto É muito, difícil, você né? vai... Você tá muito certo. Não, tá sim, nem eu um tava... pouco errado. Eu tava assim, cara, pra trás de mim, Satanás, sabe? Eu tava nessa energia. E o senhor tinha falado, cara, próxima pessoa que você for namorar, você vai casar. Então eu tava com esse coração e tava voltado pra igreja. Então meu critério era, a próxima pessoa que eu vou casar, e eu tenho que descobrir uma pessoa que tem a mesma veia que eu da igreja. Porque casar com alguém que vai chegar no sábado, ou namorar com alguém que chega no sábado, quem tem vida ministerial com jovens, sabe? Você chega sexta, sábado, você chega 10 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, você sai 1 da manhã, meia-noite, você vai dar o rolê com a galera. No dia seguinte tem culto. Durante a semana tem uns Nossa discipulados. vida é aqui, né? Entendeu? É. Aí você Nossa, chega pra alguém e a Só pessoa fala dorme assim... em casa, né? Só isso. Ah, não, hoje eu queria sair e fazer outra coisa. Você fala, querido. Cara, por que a gente não vai no Vai dar cinema certo. Não é sábado você, às 19? amor. Não, você não tá entendendo a prioridade da Sábado às 19 coisa. Eu sou no culto. É a única opção que eu tenho. O senhor nos chamou. Então, o objetivo era descobrir uma menina que fosse completamente maluca por Jesus, que amasse mais Jesus do que eu. E aí eu falei, cara, eu acho que a Maria Clara... Se encaixa. Não, muito, 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 muito. Eu brinco porque ela era do Spiritual Fight, ela era da intercessão, brincava com ela, mas você é caça-fantasma, cara. Você gosta de arrumar coisa, tal. E eu era backstage total. Mano, vamos fazer o evento acontecer, tal. E aí começou a olhar com olhos diferentes. E aí eu cheguei e falei, ó, mas se a gente for namorar... É pra casar. Não, eu sou crente, eu nem queria casar, mas era uma vibe assim, tipo, É. calma, Ai, tipo, meu. Eu te conheci ontem, calma. Foi tipo eu falei assim, antes de namorar, cara. Foi- Antes de é, namorar. caraca. Antes de namorar. E eu, meu, tá bom, Já botei o relaxa, critério na mesa, assim, tipo, já. vai com calma. E aí, beleza, e aí a gente começou, tudo mais. Mas quando ele falou isso, você sentiu, tipo, caraca? Não, ela falou Não, com óbvio, expressão. meu Ela Deus. falou, nossa, mas assim, eu falei, é assim. Não, cara. foi, porque foi uma vibe, meu, Porque, tipo... meu, até dentro da igreja é difícil hoje em dia você encontrar um cara que fale, tipo, assim, É. eu estou namorando, mas é pra casar. Você tá entendendo? Pô, E é Jovens divertido. 2024. É isso, Tá, é isso. Exatamente. Tava tudo cara. Tava explicando. Mas eu sentia, eu falei, putz, meu, ele é um homem com H maiúsculo, É. assim, tipo, real, não é um menino, sabe? Mas também fiquei com um pouco, confesso, fiquei com um pouco de medo, tipo, A gente ficou calma. meio estranho, né, depois desse tipo, papo, a gente ficou meio... ué, mas não pode, sei lá... Tá errado? Tipo, Aham. relaxa, tá tudo bem e tal. E aí... A gente começou, tá bom. E eu, tá bom, vamos casar, mas calma. E aí, beleza. Aí passou um tempo, passou um outro. E aí ele começou a falar, então vamos ver umas coisas de casamento. Eu falei, meu Deus. Ele tá tá levando a brincando, sério ele tá mesmo. Cara, Não, mas tá sabe que eu- realmente. Mas sabe que com 3 meses de namoro, mano. Tá. Eu fiz um movimento da minha vida, eu era estagiário no escritório de advocacia, tava no, sei lá, segundo, terceiro ano da faculdade, e cara, eu queria largar tudo pra fazer igreja, pra expandir o reino de Deus. E aí Deus me deu a oportunidade de trabalhar dentro da igreja, dentro da minha igreja. Eu fui fazer o administrativo e jurídico da ICF nível Brasil, tudo. Então, Que eu legal. posso falar que eu vi a ICF de dentro, assim, o mais íntimo. Então eu conheço a minha igreja, vi tudo, até documento. Enfim, eu tava nesse movimento, querendo, sabe aquela fase? Largar tudo. E aí o meu chefe trocou uma ideia comigo, meu chefe ali, o Diogo, ele falou assim, cara, por que você não comprar um apartamento? Totalmente inviável, né? Só pra falar, eu era estagiário dentro da igreja e a Maria Clara trabalhava numa ONG. Tá? O que você Ou fazia? seja, zero chances do Meu, você já apartamento. vi- não, Zero chances. Menos 9, Ru. Menos 9. E Impossível. aí eu trabalhava. Vocês já viram na frente do metrô que fica com as pessoas? Você pode. Responder aqui Doar. a pesquisa. Não, pior. Você pode doar pra ONG e tudo Coletinho mais? laranja. assim. Eu! As pessoas falam, não, tô ocupado. Era eu, chata. Tá. Mas eu adorava. E aí ele falou assim, cara, não, mas você não tá entendendo como funcionam as coisas com o senhor. Quando tem propósito, a oportunidade vem. Você não Foi pode forte, viver pela né? oportunidade, você tem que viver pelo propósito. Foca no propósito e vai vir. Cara, e aí ele gastou, sei lá, 1 hora falando isso comigo. Eu fiquei com sua cabeça, mandei mensagem, sei lá, a gente começou a namorar em janeiro, era antes da pandemia, final de fevereiro, eu falei, cara, a gente tem que começar a ver as coisas. Ela aqui, como assim? Não, agora a gente vai comprar um apartamento, a gente vai comprar um apartamento. E aí eu falei, cara, o senhor tá falando que a gente vai comprar um apartamento. Ela, o senhor falou? Falou, então a gente vai. E batata. Foi. No meio da pandemia, com 6 meses de namoro, a gente comprou um apartamento em junho. que bem. Em junho de 2020. que doideira. Não, mas foi Sim. muito doido. Foi muito doido. Tipo assim, porque não fazia sentido nenhum do nada. O cara que. Não que eu assustei, mas eu fiquei meio, calma. A gente vai casar, mas Não pôs calma. fé, né? Não pôs Foi fé, do... pode falar. eu pus, mas tipo, enfim. Aí, do nada, a gente comprou apartamento. Então foi muito louco, assim. Foi muito legal. Nossos pais, meu sogro riu, assim, quando eu cheguei nele, Para de me expor, meu no meio da pai, né? pandemia, eu falei assim, sei lá, eu tinha 22 e a Maria Clara ia fazer 20 em maio.
É, Meu 19, Deus, eu tinha 19. gente. Eu tenho 26, ela tem 24, foi isso. Nossa, agora entendi a risada do É, seu pai. Entendeu? Entendi. Não, sabe o que foi pior? A gente tava... Eu tenho 22 anos e minha mãe fala... Filha, vai lá, Amada, amorzão. vai lá. Não, e na Brincar de pandemia, né? pole, tá Todo mundo em ligado? casa. Sim. Sacou? Todo mundo em casa. E ninguém... Meu, quem Mas eu vai acho que comprar foi a melhor apartamento? época pra comprar apartamento. Ah. Devia estar muito mais barato do que hoje em dia. Deus foi Mas bom. uns testemunhos muito loucos que a gente vai contar pra Deus vocês. foi bom. No dia, a gente falou, vamos lá, vamos pegar um folheto de apartamento e contar pro meu pai que a gente vai procurar, né? Minha mãe sempre foi, você vai conseguir, que não sei o quê. Ela sempre foi assim pra tudo. E o meu pai, a gente falou, vai, Gabriel. A gente brifou o Gabriel. Vai, amor, você tem que ir lá falar assim pro meu pai e tal, que não sei o quê. Daí ele foi, entrou lá. Daí meu pai, apartamento, daí o Gabriel, não, é verdade, que não sei o quê. Daí a gente murchou, né? Falou, nossa, que saco, não vamos Droga. comprar mais nada, que droga, tal. Mas aí, beleza, a gente começou a procurar. E a gente era negado em todos os apartamentos. Porque Lógico, né? a gente tinha uma renda de menos Estagiário, um. Os caras, 2 crianças. É, Sim, cara, tipo assim. terrível. Comprovar a renda. Eu tenho uma Terrível. bala pra Moço. oferecer de entrada. Terrível. Como explicar? Daí a gente começou a procurar, a gente foi negado em mais de 18 apartamentos, tudo, assim. Não, sério, uma chateação real, assim. Era, Uma a gente- chateação forte, né, Não, amor? muito. A gente chegava, curtia, não dá, não aprovou. Era Era terrível. 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 Não, e a gente fala, nossa, a gente é muito pobre, sério. Não é possível que a gente não consiga. Não, ninguém. Tipo, Não, e nada. imagina toda vez que você entrava no apartamento, vocês gostavam, você falava, mano, agora vai. É. Ou, agora, Eu tô essa é a palavra de sentindo. Deus, Irmão, tá aqui, ó. Irmão, mas ser muito sério com vocês, a gente orou em um apartamento só. Que apareceu um decorado, assim. Patrocinado. É um patrocinado, pode crer. Num lugar na Bela Vista. Que é tem meu coração. Centro de São Paulo tem o nosso coração demais. A Maria Clara é criada lá no Morumbi. E foi muito engraçado, porque eu falava pra ela, cara, você não mora em São Paulo. Você mora no Morumbi. São Paulo é isso aqui. Mano, eu te Outra coisa. aplaudo, eu te São aplaudo. Paulo é isso aqui. Você Eu não tô sabe indo trabalhar no Morumbi todo dia, eu falo, É. parceiro, isso não é São Paulo. Cara, você não sabe o que é São Paulo. Você não sabe o que é, cara, sei lá, 3 horas da manhã você comer comida tailandesa porque tem aberto. Você não sabe. Você mora Portal, lá, longe pra caramba. Lá. Enfim. E a gente parou num lugar na Bela Vista ali. E a gente chegou no estacionamento. Não tinha placa, Tinha não placa, não tinha tinha nada. nada. Só ela sabia que queria ser um apartamento. E a gente encostou o carro. Eu tinha um Leãozão, que era um Peugeot 207. Só ficava mais na oficina do que qualquer outra coisa. A gente parou, era umas 2 da manhã. A gente tinha a mania de pegar um japonês no delivery, porque tava meio na pandemia. Ia pra casa dela. A gente parou com o japonês. Vou morar aqui? Senhor, a gente quer morar aqui. Deus Será é que- aqui que a gente É, quer, a gente quer, sério. todos. Eu sei que tá dando errado todo, mas se pudesse ser esse. E zero contexto financeiro pra conseguir aquele apartamento. Batata. Foi o apartamento que a gente comprou. Nossa. Foi o único que a gente Não, orou. mas foi muito louco, Foi o assim. que a gente Tipo, orou, bem resumida a história, foi É. tipo, a gente orou. Só que beleza, não tinha nada, não tinha placa, não tinha nada. A gente orou. Nada, no estacionamento, A gente cara. desceu do carro bem pentecostal. E eu decoro em nome de Jesus. Bem, minha filha, isso aqui vai ser meu. Sim. Beleza, passou um maior tempo. Demorou, tipo, um maior tempão pra construir o stand e tal, construiu. Daí a gente falou, vamos lá, né? Daí a gente viu, lindo, apartamento lindo. Ai, que legal, maravilhoso e tal. E o Gabriel, tipo, não, vamos embora, a gente não vai conseguir Cara, aqui, se não, sério. não tinha rolado nos outros, que eram Nos mais outros baratos. 17. Tipo, Então, agora... Cara, Aí eu isso... falei, não, a gente vai sim, Deus falou comigo, a gente vai e tudo mais. Daí ele falou, tá bom, vamos lá, né? Daí a gente foi, entrou, daí a gente mandou uma ficha cadastral. Não, uma ficha cadastral, que você coloca até o seu rim, coloca né? sua vida. Sua Cara, vida, terrível, sua terrível. vida. Tipo sanguíneo. É, tipo assim. As duas piores coisas. Isso e fazer entrevista de emprego. É, Isso terrível, não, sério. assim, a incerteza é... Tudo. Daí a gente foi, colocou tudo mais, mandamos a ficha. Mandamos a ficha. A mulher falou, vem aqui conhecer o decorado. Deu, Gabriel, mas a gente não vai, a gente não tem dinheiro. Pra que a gente vai... Eu lembro que você falava assim, pra que a gente vai entrar numa Ferrari se a gente nunca vai comprar? E eu falei, lindo, a gente vai morar... Não, minha mãe sempre me ensinou. Você pode ver tudo, não importa, tipo, o que vai acontecer, né? Criações, foi. né? É, Um no diferente. portal do Morumbi e o outro no Cambuci. Não sei, entendeu? Então sempre tem diferença. E aí a gente foi e tudo mais. E eu achei lindo. E o Gabriel, eu lembro que ele não entrava no apartamento. Eu Fiquei na porta. Amor, você não tá pagando nada, só vai. Tipo assim. E a mulher, não, e aqui, é aqui? E eu, sim. E mostrando e tal. E aí ela falou assim, olha, a gente... E aí, beleza, ela mostrou o apartamento todo, a gente viu. E ela falou assim, olha, eu quero contar pra vocês que tem outras 9 pessoas na fila esperando vocês. A gente não entendeu muito bem. Passou, a gente ignorou a A informação. gente não sacou que a gente tinha sido aprovado. É. Tá. A gente Aí, falou, na hora, o deve ser Gabriel... pra qualquer outra coisa. Tipo, não faz sentido nenhum. Aí na hora o Gabriel falou assim, tá bom, moça, e como que faz? Ela, como que faz o quê? Vocês estão aprovados. Aí o Gabriel, quê? Nossa. Tipo, num apartamento impossível, que tinha várias coisas, né? É impossível, não é impossível. Aí a gente falou, aí a moça,
estão aprovados. E o Gabriel, mentira, verdade, vamos lá, então. Daí a gente foi, aí eu falei assim, olha, você tem uma informação, a gente precisa que vocês assinem aqui, porque tem 9 pessoas esperando só vocês desistirem, porque o apartamento delas também estão aprovados. Tinha que fazer o pré-contrato ali na hora. E a galera, sabe, você tá aqui, uma galera sentada ali esperando pra ver se vai... Horrível. Tipo assim. Tipo, no rebote ali, só... assim. Porque a gente comprou o Garden, né? Que é o térreo que tem uma parte a mais. Sim. E aí, muita gente queria, só tem 3 no condomínio. E meu apartamento são aqueles menorzinhos, enfim. Aí, expande muito o AP. E a galera, 2 crianças comprando no meio da pandemia. Eles não vão aguentar, amor. Galera. Daqui a Não pouco vão. o pai vai chegar aqui e vai levar embora, sabe? Mais ou menos isso. Aí aprovou, nisso a gente assinou. Daí, gente, sério, o stand todo, plá, plá, plá. E a gente assim, em choque, como assim a gente comprou um Os caras apartamento? estourando com Cara, eu não sei nem como ia pagar. champanhe, tinha te juro. E a gente assim, ó, e o Gabriel, a gente me deu R$1. Eu falei, a gente comprou um apartamento. E ele falou assim, como? E a gente assim, beleza. Aí só que você colocou, né, mais parcelas e tudo mais, beleza. Tipo, daí, na hora que a gente Conta comprou... do dólar, conta do dólar. É muito milagre, cara. Se a gente vai virar Vocês podcast vão como cortando a comprar um gente. apartamento. Não, mas assim, Estão só cortando, um tá? PS, assim, pra você que tá escutando a gente, eu acho que é muito importante vocês falarem isso, porque eu também tô vivendo essa fase de casamento, né? E tipo assim, gente, Deus ama casamento, mas eu acho que muito além disso é, tipo, o propósito de você constituir uma família, assim. Tipo, Deus abençoa muito, assim. A minha irmã, tipo, eu vim de uma família muito privilegiada, assim, a gente nunca teve falta de nada e eu sou muito grata a Deus por isso. Mas quando você tá nessa fase de casamento, você tem seus desafios, né? Claro. Tipo, financeiramente, emocionalmente, tem muitos desafios. E você vê, assim, a mão de Deus em cada detalhe, assim, é absurdo. A mesma coisa, eu, Matheus, 2 crianças, eu tenho 24, eu ia falar 22. Eu tenho 24 anos. E aí, Matheus, a gente foi comprar um apartamento em Alphaville, que era o sonho da nossa vida. A Animal. gente não tem dinheiro pra Glória pagar a o Deus, apartamento. glória Tipo a assim, Deus. se alguém me perguntar, eu não tenho dinheiro pra pagar esse apartamento, gente. Mas todo dia 25, que é o Rola. dia da gente pagar o apartamento, a parcela, a gente Meu, tem o dinheiro pra pagar. Ai, que incrível. Então, assim, pra você que tá ouvindo a gente, tipo, tenha esperança em Deus, assim, sabe? Eu tenho feito um devocional sobre confiança em Deus. Acho que nessa fase de casamento, de trabalho, É a melhor. etc., é o melhor devocional que eu já fiz. E esse devocional falou muito isso ao longo dessa semana, falou muito comigo de você ter um salto de fé, assim, de você olhar a situação na sua frente, você olhar o problema na sua frente, e tipo, você tem 2 opções. Ou você fala, eu nunca vou conseguir chegar do outro lado. Mas é isso. Eu nunca vou conseguir chegar daquele lado de, beleza, pegar as chaves do meu apartamento. Ou você tem a opção de, cara, tá ali daquele lado a minha bênção. Eu vou dar um salto de fé, eu vou confiar no que o Senhor tem pra minha vida, eu vou confiar nas promessas de Deus pra minha vida, porque não é porque uma pessoa nunca chegou pra você e te deu uma promessa que você não tem promessa, gente. A Bíblia, ela é Exato. cheia de promessas pras nossas vidas. Você olhar e falar, cara, Deus tem aquelas promessas pra mim e eu vou viver aquilo. Então agora eu decido dar um salto de fé. Sim. E assim, tipo, eu tenho passado por, muitas situações. Semana passada eu perdi meu emprego, Nossa. infelizmente. Mas Deus é bom demais. Exatamente. E eu acho que esse devocional veio muito pra mim nesse momento, tipo, como um refrigério de Deus, assim. Então, nessa semana, eu decidi saltar, ter um salto de fé, pular desse problema e, cara, Deus tem o melhor pra minha vida. E é isso, assim, tipo, eu perdi meu emprego, mas, assim, Deus tem provido em todas as áreas da nossa vida, assim, tem sido algo animal. Então, resumidamente, se você tem passado por essa questão, assim, de casamento, mas não só casamento, acho que todas as áreas da sua vida, assim, cara, Deus tem o melhor, Ele tem promessas maravilhosas. Então, dê um salto de fé agora, sabe? Pra você pular esse problema confiando que Deus tem o melhor pra sua vida, sabe? E ouvir vocês falando isso, gente, nossa, Mas vai vir o refrigério melhor na minha ainda, vida, tá? assim, o melhor é, sabe? a gente vai fazer 2 anos de casamento e olhar pra trás e falar assim, cara, talvez não tenha sido tão ruim como a gente, no momento Não ali. é? É muito legal. E você começar a ver que, na verdade, você vai viver uma eterna festa do pijama com seu melhor amigo. Você vai falar, gente, ontem a gente pediu comida na nossa casa, a gente falou, está na nossa casa. O quê? Tipo, a gente pode fazer o que a gente quiser, fazer o que a gente quiser. É muito Não, legal. e também esse lance com o Senhor, ele é muito delicado. Ele é muito delicado porque hoje a gente tá expelindo tudo relacionado à conquista, né? Muito por causa da teologia da prosperidade. A gente não pode falar mais que você vai conseguir ter uma casa boa. Não, cara, você vai conseguir ter uma casa boa. E aí passam por 2 coisas. Primeiro é o entendimento da promessa. Deus prometeu algumas coisas. E essa promessa, ela tem um critério, a obediência. Se você obedece, você vai conquistar algumas coisas no Senhor. E a segunda coisa, que é muito interessante, que aí a juventude, a gente que é jovem, a galera, assim, não pode perder, é a boa mordomia financeira, assim. Cara, isso é muito absurdo. Se você tem condição de comprar 5 tênis de R$1.000, muito legal, mas sabe que você gastou R$5.000 em tênis. E hoje em dia, se você for comprar esses apartamentos de entradas, eu sei porque eu fui negado 18 vezes, então a gente sabe tudo de apartamento. 17. Você consegue dar uma entrada de R$1.000, cara. Então é opção sua, não é questão de
ter muita grana, de família boa ou ruim. É questão do que você faz com o seu dinheiro. Exatamente. Então, hoje eu empreendo, tenho empresa, tenho 2, a Maria Clara tem empresa, a gente tá em outra fase financeira da vida, viajando, um monte de coisas. E a gente conversou essa semana e falou, cara, quando eu tiver 70 anos, 60 anos, o senhor vai virar e falar assim, o que vocês fizeram com esse dinheiro? É verdade. Então, a promessa, ela é comissionada com algumas coisas. A obediência, a boa mordomia, enfim. E a gente tava focando nisso. Então, a gente não largou o ministério, que é uma coisa que acontece muito. Eu vou casar, preciso de um tempo. Um ano sabático aqui pra Cara, pensar nas coisas eu que entreguei, gente... eu entreguei TCC no meio desse processo de casamento. A Má trocou de emprego. Ninguém parou. Eu preciso de um tempo. Não, você não tá entendendo. Da igreja. Né? Da igreja. Tô com muito ministério que a gente liderava. E foi muito legal que em 2020, quando a gente assumiu os jovens, quem lidera sou eu, o Cauã, que é meu melhor amigo, braço direito. E a Má também cuida da parte das meninas, chama Blooming. Enfim, a gente assumiu a coisa toda lá, tinha 40 jovens. Em 2022, ano do nosso casamento, tinha 95 jovens. Em 2024, tá com 130 jovens. Não tinha como pisar no freio porque eu vou casar, porque eu vou fazer TCC. Então, a promessa era simples. Obedece, trabalha e eu vou cuidar. Então, foi o que a gente fez. A gente se afundava na igreja. Uma semana antes de eu casar, eu fui ministrar numa igreja em São Mateus. Todo mundo, o que você tá fazendo lá, cara? Semana do seu casamento. Não, cara, a gente tem que cumprir algumas coisas. Porque o Senhor tem entregado algumas coisas. Então, e eu acho que também uma coisa só adicionando, é porque uma coisa que foi muito importante pra gente. A gente nunca deixou de ter pessoas ao nosso redor nesse sentido. Então, por exemplo, pessoas que estavam vivendo esse processo. A gente nunca foi meio de porcelana, sabe? Não, a gente tá vivendo, mas tá tudo bem, tá tudo certo, vai passar e tá tudo bem. Não. Pessoas sempre passando por esse processo no sentido de discipulado mesmo, sabe? Mas eu sabendo que a gente tava vivendo, que a gente é frágil, que, a gente tá aqui contando testemunho, mas a gente chorou pra caraca. Nossa! Do tipo, não vai dar, hoje não vai dar. E rolava, sabe? Muitas coisas. Então, acho que isso é importante também, a gente mostrar que a gente, por mais que a gente esteja na igreja e servindo, a gente também é frágil nesse ponto. Com certeza. Tudo bem a gente também mostrar que tem momentos que é isso, a gente não vai estar bem. E tudo bem. Então... E a igreja fechou com a gente, cara. Quem pintou um apartamento foram os moleques que eu cuido da igreja. Nossa, que resenha, mano. E eu ainda fiz umas pinturas muito loucas, geométricas lá. Falei, mano, vamos aprender aqui. Porque a igreja abraça, é uma comunidade. No nosso apartamento que ninguém... Tipo assim, comemos pizza no nosso apartamento. Hoje... E hoje a galera dorme lá à vontade, né? Mas hoje a casa é mais deles do que nossa, mas tá tranquilo. Mas, semana passada, o TT, um amigo nosso da igreja, foi na nossa casa, dormiu e a gente saiu pra trabalhar. E aí a gente... ele falou assim, deixei algumas coisas na geladeira e tal. Aí quando a gente vai ver, um monte de coisa na geladeira que ele arrumou. Lavou a louça pra gente. Tudo isso é viver a comunidade e o processo em cima do propósito. Tem que ter um propósito viver tudo isso, né? Eu falo, mas a gente não pode comprar um apartamento, eu não posso ter um carro de couro branco, se esse carro de couro branco não pode ser usado e sujo por jovens. Eu não posso ter uma casa... A nossa casa, a gente não foi muito sábio, mas ela é toda clara. A gente não foi muito sábio. O nosso sofá é linho branco, enfim, uma série de outras coisas. Célula na sua casa, se você quiser fazer uma vibe, botar uma capa já no sofá. A gente não foi tão sábio, mas, cara, se um dia eu comprar um sofá e os jovens não poderem comer uma pizza em cima do sofá, então não faz sentido. Deus vai entregar uma coisa que não cumpre um propósito no Senhor. Então a gente tinha isso muito claro. Então, só pra vocês terem uma noção, isso materializou em diversos milagres. Teve uma parcela desse apartamento que a gente não tinha grana. Assim, acabou. Ou é vender o iPhone, ou o MacBook, ou não vai ter como pagar. Eu tava vendo pra vender o carro. Do nada, o dólar bateu aqueles picos em 2020, assim. Que... deixa eu contar essa parte, Essa melhor, pra mim a melhor parte. Cara, é bizarro. A gente tava indo, era um dia frio, e daí a gente falou, a gente não tem... A gente tinha... É o famoso dia 25, não tinha. Tipo assim, a gente já pediu muito pros nossos pais, não tinha mais o que fazer. A gente falou, beleza, a gente já perdeu o apartamento, a gente pagou até aqui, é isso. A gente tava meio aceitando, formados aceitar, com e é isso. Sim, e assim, uma vibe bad vibes total, né? Tipo, que sem saco. clima. Sem clima, A gente falou, vamos comer. A gente saiu pra comer e tal, tava muito frio. E aí, eu anteriormente de conhecer o Gabriel, eu ia viajar pros Estados Unidos, fazer um intercâmbio. Então, a gente comprou muito dólar naquela época. E aí, a gente guardou. E aí, beleza, passou, mas na minha cabeça já tinha ido todos os dólares, né? A gente já tinha usado e tal. E aí eu peguei esse casaco que eu não usava há muito tempo. E aí a gente tava indo, tal, a gente acabou de levantar de uma oração de Deus. Tudo bem, se a gente entender que esse apartamento também foi pra o Senhor provar a nossa fé, a gente tá tudo certo, sabe? A gente vai entregar nas suas mãos. A gente chorou muito, mas a gente levantou e é isso. E a gente, eu coloquei o casaco, coloquei a mão assim no casaco, um bolo de dólar, assim, $1.000. Meu Deus. E foi o dia que o dólar bateu mais, tipo, R$6. Então a gente trocou o dólar no dia, me arrepia só de falar. Tipo assim, a gente trocou o dólar no dia, que deu exatamente o valor da nossa parcela. Tipo, exatamente o valor da nossa parcela. Mano. Bizarro. Isso foi uma dessas, cara. Quando a gente fechou o apartamento, a construtora ligou pra gente e falou assim, cara, aconteceu uma coisa aqui, a gente errou o valor do seu apartamento.
vocês tomaram tantos mil de desconto e não dá mais pra voltar. Parabéns. Seu apartamento saiu tantos R$1.000 mais barato do que devia. Tipo assim, 60% mais barato. Eu acho que vai 35, 40%. É um Não, terço, não é um terço, 60% um terço do mais. AP já era. Comeu nessa. Velho, que doideira. Comeu nessa. Meu Deus, gente do céu. Milagre. Cara, é Deus. Como que a Como eu gente vou explica, explicar? não? Eu não tenho curso de investimento que explique Uhum. isso, cara. Exatamente. De rendimento de grana. É o senhor. É o senhor. É cumprir alguma coisa. Por isso que quando a gente olha pra nossa casa, como que eu não vou colocar pessoas dentro da casa? Uhum. Sim. Cara, é o entendimento de que a vida é uma carta de amor a Deus, né, velho? Tipo, você poderia estar ali, como você falou, priorizando o teu trabalho, deixando o ministério um pouco de lado, focando no teu TCC, mas você jogar todas as tuas fichas ali no reino e você falar, mano, é isso que eu tenho como comissionamento pra minha vida, né? Animal. E antes você tava falando até de que você tava numa fase, mano, num desejo de, tipo assim, largar todo o seu trampo e trabalhar um tempo integral na igreja. Então, tipo, acho que essa percepção que a gente tem ao longo do tempo também, que às vezes o lugar que a gente tá hoje é coisa que a gente pediu há um tempo atrás. Total. Que, tipo, você tava trampando na igreja, era um sonho que você tinha antes, e você honrou isso que Deus te deu, tá ligado? Então, acho que é muito você... Sei lá, você construir memoriais de aquilo, mano, que você pedia e Deus te entregou. E você fala, cara, isso aqui é um memorial, eu não posso falhar em cima dessa promessa que Deus me entregou. Nossa, E você isso continua. Cara, Abacuque 3, cara. Quando ele escreve as paradas pra não esquecer no dia ruim, Nossa, eu li sobre isso hoje. ele Bizarro. escreve, ele fala assim, cara, o dia que a onda bater, ela vai bater. Isso é fato. Isso é fato. A gente pode prometer diversas coisas, mas que a onda vai bater é uma das promessas que pode pregar de domingo. Cara, a fase ruim vai chegar. Quando ela bater, você tem ali escrito, cara, tudo que o Senhor prometeu, tudo que o Senhor já falou e tudo que o Senhor já fez. Então, a gente casou, expandiu o ministério, a gente prosperou, a gente abriu empresa, a gente comprou apartamento, a gente mobiliou apartamento, que é uma coisa que ninguém fala, né? Ninguém fala o quanto você vai gastar de móvel planejado, mas enfim. Tudo Calma, isso... dá certo no final. Tudo isso- Dá Já certo. já tô pegando aqui a... Não, mas, cara, Espera. tudo Passa os isso- contatos. Tudo isso rolou com uma graça do Senhor absurda, porque se perguntarem pra gente, todo mundo fica super mega estressado, pira. Como vocês passaram isso, cara? Não sei. O Senhor. Foi o Senhor. Como vocês pagaram todo esse processo? O Senhor. Emocionalmente, como vocês passam? Porque é muito diferente. Você tá saindo da tua casa, você tá... Cara, você chega lá dia 10, você tem 5 boletos no seu nome. Não tem mais pai e mãe, não tem... É você. O game é esse agora. Primeira compra de mês, e agora? Você erra pra caramba, você compra muito, você compra pouco. Tudo você vai pegando ministerialmente falando, você não pode parar. Você tem que trabalhar. A gente empreende. Então imagina, eu não posso nem falar que eu sou CLT, que eu sei que todo dia 5. Obviamente que a empresa pode ter uma saúde e você tirar um plurabole ali coerente, mas tem esses altos e baixos que a gente passou muito. Tudo isso com um ano de casado. Então, como vocês passaram? Deus. A gente não negou convite pra ir em outras igrejas pregar. Não, a gente não vai parar, a gente não pode parar. Porque o meu apartamento não é meu ou da Maria Clara, é do Senhor. Um dia o Senhor vai chegar e falar assim, e aí, posso pegar de vocês? Pode, foi o Senhor que deu. Então, esse coração foi... Esse processo a gente usou pra construir esse coração. Nada é nosso. O ministério não é nosso, a liderança não é nosso, o nosso casamento não é nosso, o nosso apartamento não é nosso, tudo é do Senhor. Tudo cumpre algo que o Senhor quer cumprir. E o dia que o Senhor quiser pegar, Ele pode. Porque é dele. Ele deu. Então, o nosso sentimento com o nosso apartamento é esse, né? É nosso, obviamente, mas como se fosse o nosso cuidado, né? Estamos cuidando de algo que é do Senhor. Então, se as pessoas querem dormir... Vocês são só os zeladores, né? São os zeladores. E assim é a nossa vida em Melhor tudo. palavra. A nossa empresa, que tem colaboradores, que tem gente ali, o que a gente faz? Cara, a empresa é nossa, não, é do Senhor. Então, a gente cuida daquilo. Nosso ministério, não é nosso, é do Senhor. Então, um dia o Senhor vai cobrar tudo isso da gente. E a gente tem que falar assim, aqui, ó. Então, nossa eu vaidade. acho que é ser bom mordomo em tudo, né? Em todas Perfeito. as áreas. Em E a todos gente os- usou pra criar isso, né? Boa mordomia. Foi quando a gente aprendeu a cuidar das coisas do Senhor. E aí o Senhor abre uma torneira de graça que Não, e até uma inexplicável. coisa que a gente tava falando sobre essa boa mordomia. E um ponto, assim, também que eu queria levantar é em relação ao dinheiro, né? Tipo, a nossa geração é uma geração que quer tudo. Você falou dos tênis de R$1.000, né? Tipo, a gente quer tudo pra ontem, pra agora. Saiu a maquiagem. E eu me incluo nisso. Tipo, todo mundo quer Claro. se vestindo bem, né? E eu acho que isso é muito importante, assim. A minha mãe sempre foi essa pessoa que ensinou muito a minha irmã a gente ter educação financeira. Mas, assim, tipo, acho que tem aquilo, né? Você começa estagiário, mas aí você fala, quando eu ganhar mais, eu vou guardar mais. Mas não é. Quando você ganha, quanto mais você ganha, mais você gasta. Esquece. Claro. A gente tava nessa resenha
sobre a igreja, né? O pessoal, tipo assim, tempo atrás organizava evento na igreja lá que cabia, sei lá, 500 pessoas. Falava, cara, a gente precisa de um templo maior, a gente precisa de um templo maior. Aí hoje a gente tá num templo que cabe 2.500 pessoas e a gente fala, precisa de um templo maior, precisa de um templo maior. Exatamente. Então, assim, se você expande em capacidade, você expande em demanda também. Exatamente. Total. Mas É eu só queria pontuar, assim, que é muito importante, né? A gente buscar ter essa educação financeira e ser... Eu tenho orado muito sobre isso. A gente não ser negligente com aquilo que Deus tem colocado na nossa... Isso inclui o dinheiro também, né? Total. É algo que a gente tem conversado muito e, cara, Deus tem multiplicado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. É você ser bom mordomo em todas as áreas, mas também ser bom mordomo em relação ao dinheiro, né? Eu acho que isso também é um mandamento, assim, que a gente precisa ficar muito atento. A gente quer comprar as coisas. Eu acho que, cara, não é ilícito, né? Acho que não tá errado você querer ter coisas boas se você tem condição e etc. Mas se você ser bom mordomo, para que Deus te honre, né? Nas grandes coisas, como você conseguir comprar um apartamento e etc. E contemplar, né? Eu acho que é uma Exatamente. coisa que a nossa geração não faz. 35 pra baixo, eu acho que eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Não que eu tenha 35, mas dá pra perceber na galera que não existe uma contemplação. A gente não consegue contemplar. né? A gente não consegue contemplar. Não Então, para, né? Você não... cara, você tá lá, eu creio muito dos 5 anos, né? Então, quando você tem 10, você tá na escola, 15, você tá na boca do ensino médio, depois com 20, você já tá na faculdade. Então, cada 5 anos você vai ter um boom na tua vida. Depois com 25, provavelmente, que é a minha idade hoje, 25, 26, você já saiu da faculdade, você começa a entrar financeiramente, uma fase muito interessante na tua vida. Com 30, você vai começar a olhar para trás e ver se você construiu. Então, em 5 anos, é normal você passar por um processo de feedback, de reciclagem natural. A gente tem perdido, nesses processos, a contemplação. Então, eu entro no trabalho, os meus primeiros 3, 4, 5 meses... Tá lá em cima. É exatamente isso. Você performa. Aí, no 8º mês... Já Você chega na começa a igreja, falar, a galera chega e fala, meu, tá com uma vaga lá no meu trabalho que você vai ganhar tal coisa, tal melhor. Aí você fala assim, mas é verdade, meu trabalho é ruim. Aí você já perdeu toda a contemplação no Senhor. Você já perdeu aquilo que era, que você falou, aquilo que era um pedido em oração, já não tá fazendo mais tanto sentido. É isso. Aí você chega, hoje no nosso apartamento, sou eu e a Maria Clara, nós não temos filho, não tá ainda no script, só se o senhor quiser, mas não tá no script ainda. Mas nós somos 2 quartos, uma varandona, eu e ela. Se alguém chega hoje e fala assim, cara, eu tenho um apartamento de 4 quartos pra você, eu não sei se eu vou. É melhor financeiramente, oportunidade e tal, mas é por quê? Porque a gente é tão apaixonado pelo milagre que o Senhor fez na nossa vida que nos permite contemplar. Sim. E a nossa geração não faz isso. E é a mesma coisa com a grana. do vizinho sempre é mais verde. E aí o carro é melhor, o apartamento Perfeito. é maior, a roupa é melhor. E você consome pra acompanhar isso. Só que você não vê o por baixo disso. Exatamente. Aí você vê um cara que foi, sei lá, pros Estados Unidos, aí o cara mexe um mochilão na Europa, aí o cara vai pro norte, que eu vi a aurora boreal, na Finlândia. Aí você fala assim, cara, eu preciso fazer isso. Mas você quer fazer isso? Deus quer que você faça isso? Onde tá a tua grana? É o tempo de você fazer isso? Você não sabe. E o Senhor mandou você ir pra tua casa, sei lá, ter um almoço bom com seus pais. E você não consegue contemplar as coisas. E você vai arrebentando processos, queimando largadas, não guardando dinheiro e gastando dinheiro. Não deve. Eu acho que é muito... essa palavra que você trouxe é tipo assim... Faz muito a gente, e aí quem tá assistindo, ter esse entendimento de que, tipo assim, a nossa identidade tá associada àquele lugar onde Deus preenche. Perfeito. Tipo assim, você não vai vender esse apartamento porque foi Deus que operou um milagre ali. O valor não tá na metragem quadrada do apartamento, de estar na região que você curte. Perfeito. Tá, que foi um apartamento que Deus te deu, tá ligado? E aí eu contemplo, porque vem do Senhor. Muito bom. Não, animal. Muito bom. E aí você tava falando aí, eu acho que é um assunto legal pra gente entrar também, de vocês dois como empreendedores. Vocês dois têm empresa e vocês falam que, cara, a empresa não é nossa, a empresa é do Senhor. Sim. Como vocês se posicionam diante dos colaboradores de vocês? Tipo assim, vocês trazem só cara que tem fé parecida com vocês? Às vezes tem gente que tem uma fé diferente, vocês se posicionam de maneira clara, tem conflito de valores? Como é que é isso? Legal. Quer? Pode começar. Tá. A gente empreende em lugares diferentes. Legal. Totalmente diferentes. Eu sou formado em Direito, e eu tenho hoje uma produtora audiovisual, Estúdio B, que a gente é focado em live streaming. Depois eu posso falar um pouco melhor disso. E eu tenho Já vem dar uma consultoria pra nós já aqui. pega o contato do Gabriel. Cara, a gente faz live pra muita gente grande aí, muita coisa legal. A gente faz real time em diversos eventos também, que de grande maioria não são cristãos. Enfim, o público do audiovisual é muito interessante. E aí eu tenho
um escritório, um hub fiscal e tributário, onde eu faço compensação, recuperação de créditos, tributo, planejamento tributário, planejamento fiscal, financeiro. Chama Zaidan Tax Company, que é uma outra coisa que vai ser inclusive lançado agora em outubro. Tô usando vocês pra fazer um merchan. Você que é uma empresa, quer ver nos últimos 5 anos você pagou um imposto errado. Tô brincando. O link tá aí nos comentários. Por favor, vai aparecer aqui embaixo. Enfim, e aí, falando um pouco da produtora, porque essa segunda empresa a gente vai oficialmente sai pro ar em outubro. Na produtora, cara, mercado de arte, audiovisual. Isso dentro da igreja tem crescido, a gente tava comentando isso antes do podcast, tem acontecido, mas a grande maioria é dominada, Com certeza. vocês sabem. E eu adoro esse tipo de público. Eu adoro. Por quê? Porque foi o que eu falei, a gente constrói nossa igreja na Ana Rosa, na Vila Mariana, no centro de São Paulo ali, onde tem cada bicho esquisito. Todo O tipo alternativo de gente. nasceu ali. Cara, naquele alternas, a gente alternas total. A gente mora na Bela Vista, Augusta, não dá 5 minutos do meu apartamento. Tem uma balada ali que só toca essa cena na esquina da minha casa. Então, assim, cara, a gente entende que a gente nasceu pra expandir o reino no centro de cidades, cara. Enfim, e aí os meus colaboradores, a grande maioria, os fixos, são cristãos. São cristãos, ou já foram, ou estão nesse negócio, porque eles percebem, cara. Quando a galera começa a trabalhar com a gente, eles percebem alguma coisa diferente. Cara, vocês não falam A, B e C, vocês não têm tipos de brincadeira. Aqui no meio do audiovisual, o lance da bebida e, enfim, excessos, tem demais. Vocês não têm isso. O que acontece? O que tá rolando? Tal. Quem são vocês? Eles se aproximam. Então, a gente expande o reino sem falar Jesus, só por causa da postura. Porque o mercado é virado. Segunda forma, excelência. Excelência é uma coisa de cumprir com o pagamento. Coisas que Cara, é bem difícil. a galera no mercado não É tem bem isso. Então a gente usa isso pra falar de Jesus. Até uma hora que meu pai, que é meu sócio, fala assim, eu sou pastor. Aí a cara da galera vai pro chão. Porque eu tenho tatuagem, meu pai tem tatuagem. Então a galera, você é pastor, impossível. Impossível. O lance da tatuagem ainda é muito simbólico pra galera de fora. Bizarro, mano. Mais do que pra galera de dentro. A galera fala, você é da Tem igreja? noção disso, na verdade. Mas você tem tatuagem. Não, cara, não sou só da igreja, mas lidero a galera de jovens. Não, impossível. Aham. Impossível e tal. Então a galera. Então a gente não foca em contratar só cristão, mas o Senhor manda. A gente crê muito nisso. O Senhor vai mandar. Se alguém sai, vou pra outro lugar, meu Deus te abençoe. E a gente tem isso na nossa veia, no nosso DNA como empresa, é ser trampolim. Isso não fere a gente. Se vocês forem contratados, vocês ficarem 6, 8 meses, 1 ano, fala assim, cara, eu tô indo pra um lugar melhor. A gente cumpriu também a nossa função. Uhum. Então não é uma dor perder um funcionário. Porque a gente também tem a outra certeza, que o Senhor vai mandar um funcionário que Ele quer que esteja conosco. E aí a questão de freelance, cara, a gente tem uma galera, assim, X, pra não ser polêmico, X, sacou? E essa galera respeita muito, cara. Todo evento antes a gente ora. Cara, não gostou, não trabalha mais comigo, mano. Tá Legal. tranquilo. Ah, mas o evento não é cristão, não, mas a gente ora. A gente pede a bênção do Senhor pra que tudo aconteça, que a gente possa discernir mais com as outras pessoas, que ninguém se fira, que ninguém nada. E a galera fica assim, até que uma hora que a galera fala, não, a gente não vai orar antes do evento. Aham. E aí começa entende a cultura, e a cultura é Jesus. Então é mais isso. Amar é outro segmento. Legal. Minha parte, na verdade, é com inclusão. Então, hoje eu sou acompanhante terapêutica, então tenho essa parte de empresa nisso, tenho alguns pacientes, e aí, não tenho colaboradores nesse sentido, né? Então, acho que essa parte de colaboradores é mais o Gabi. Mas a minha parte de empreender nessa parte, eu trabalho hoje com o UDC também. Então, a minha irmã tem uma empresa hoje de comunicação pra fora, e eu trabalho numa parte, ajudo ela numa parte de UDC. Muito Que legal. Nossa, crescendo muito. A influenciador é, tipo... Explica você, não. Não, mas esse é o caminho. Mas é esse caminho mesmo. caminho. Influenciadores que não são influenciadores. Tipo, ele vende conteúdo pra marca, né? A tua marca direto pra tangível. marca. Em vez da tua marca você gastar muito com influenciador, você pega a sua base de compradores e faz com que eles influenciam os seus públicos. É muito legal. Eu até Então, entrei assim, num grupo esses dias, acho bem legal isso. É muito bem bacana, legal é isso. muito bacana. É o E negócio de arte tá na nossa veia, cara. Arte e comunicação, a gente faz muito eu essa gosto parada. muito também. Por mais que seja uma coisa que eu vai pra essa parte de arte mesmo, né? Meu pai trabalha com arte também. Ele é leiloeiro, tem uma parte de... Que demais. É muito legal, arte. muito Televisão, essas paradas. Minha A minha mãe produtora também. também faz pra Globo algumas coisas. Então a gente tá muito vinculado à arte. É essa galera. Por isso que a gente tem esse entendimento muito pra onde a gente foi chamado. Mas a parte de UDC, basicamente, é isso que eles falaram. Mas é você trazer influenciadores que não são influenciadores, mas são muito mais do que você imagina. Vou dar um exemplo. A gente tem uma marca lá específica, e aí a gente manda produtos para as pessoas que consomem, e aí a gente pede para eles fazerem vídeos básicos. Então não são vídeos profissionais, mega. Mas é
que isso vende muito mais Do que uma do que influenciadora. Orgânico, É, né? Mais orgânico. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa compra, exemplo X, compra um shampoo. E aí a pessoa mostrou um vídeo dela comprando um shampoo. Daí, sei lá, a avó dela, que segue ela no Instagram, que não segue a marca, falou, nossa, fia, amei esse shampoo, compra pra mim. Então, assim, a gente já começa a atingir lugares que você nunca pensou que você iria atingir, e aí se atinge, sabe? Entendi. Então é muito legal. E é uma gama enorme, que você pode fazer isso desde empresas pequenas até empresas maiores e ir escalonando. Então você começa primeiro, você começa a fazer com que a pessoa se sinta dona do produto. Então, nossa, essa pessoa tem o endereço da minha casa. Como assim? A coisa que eu compro, sei lá, no mercado, tá me enviando essas coisas. E aí a gente pede pra fazer uma publicidade básica, mas é muito legal. E aí Você tem várias fideliza muito também, né? É muito legal. Engajamento muito maior, cara. É. Não, e hoje em dia, eu acho que, assim, óbvio, tem influenciadoras muito boas, mas tem influenciador que não filtra, né? Tipo, pega qualquer publicidade e é isso, assim. E eu acho que, hoje em dia, eu tô acompanhando muito essa questão do UGC, porque é isso, tipo, eu quero comprar de alguém que esteja me falando a verdade, né? E acho que influenciador tá... Que vai falar assim, nossa, isso aqui, gente, não compra, não é legal. E tudo bem Exatamente. também, sabe? É muito legal. Eu gosto muito dessa parte, mas meu amor maior é a inclusão. Que Então, legal. eu trabalho com crianças autistas. Tá, e aí como é que é isso? Tipo assim, você foca muito, é sempre em criança, você atende gente mais velha, como é que é? Eu atendo hoje crianças, mas eu já atendi anteriormente, em outros anos, adolescentes também. Mas eu gosto mais de criança menor, assim. Porque hoje em dia, essa questão do autismo no Brasil e no mundo tem crescido muito, né? Daí as pessoas entram em várias fake news. Ah, é a água que a gente tá tomando? Não é a água que a gente tá tomando. É a vacina? Não é. Então, assim, tem várias questões. Mas aí, é a capacidade de diagnóstico que aumentou ou é a realidade que a gente muda que provoca mais? É a Como que pergunta que eu mais respondo, né? É. Mas tem muita gente que tem essa dúvida. Mas basicamente são fatores genéticos. Então, hoje em dia, o que anteriormente, às vezes, uma pessoa era chamada de retardada mental, hoje em dia ela é autista. Então, às vezes, vou dar um exemplo. Eu tinha um paciente que hoje ele teve alta, foi muito legal. E aí, o pai dele, ele tinha 2 anos e tudo mais. E aí ele fazia terapia todos os dias, porque a terapia que eu faço chama ABA. Então, é uma terapia bem intensiva. Então, é todos os dias um pouco de terapia. E aí, a gente começou, era na casa deles e tudo mais. Normalmente é uma terapia domiciliar. E aí, o pai começou a ver o avanço da criança. Então, a criança não falava nada. E aí, com a terapia, ele começou a falar em 2 meses 200 palavras. E aí, foi muito legal. É uma terapia... bizarro, cara. Sério, Bizarro. eu sou apaixonada, assim. Se deixar, eu vou falar 3 horas aqui. Não. Mas é muito legal. Ele começou a ver que ele tinha questões nele que ele começou a perceber, putz, isso aqui não tá certo. Essas coisas que eu tô fazendo aqui, talvez, tem alguma coisa nesse sentido. E aí, no final, ele foi diagnosticado com 51 anos com Nossa. autismo nível 1. É. Então, assim, eram umas coisas muito básicas. Ele ficava muito incomodado com etiqueta. Ele tinha uma questão de rotina muito severa. Então, se ele não tomasse o café no mesmo horário, na mesma xícara, da mesma maneira, ele não ia conseguir Viver o dia bem. viver o dia bem. Só que o que aconteceu? Pra ele foi sempre um tipo, ai, menino, vai logo. Talvez a mãe dele tratou ele desse jeito. Só que ele tinha coisas características dentro dele que, se uma terapia tivesse sido feita efetivamente, ele poderia ter sido uma pessoa, um ser humano talvez mais funcional, que é uma palavra que a gente utiliza, sabe? Então é isso, é muito legal perceber. Porque hoje em dia, um dado que é interessante trazer, porque nem todo mundo sabe, a cada 36 pessoas, uma é autista. Então eu costumo brincar. Caramba, É, muita Bem coisa. maior É do que a muito. gente imagina. É muito. Então eu costumo brincar que você não conhece um autista, prazer, você é um. Mas, tipo assim, é real, assim. Então, a minha parte de hoje em dia, essa terapia é focada em crianças, porque hoje em dia é o que a gente consegue mais fazer, né? Que a parte principal da parte que eu empreendo é a intervenção precoce. Então, essa criança é acompanhada por diversos profissionais. Então, fonoaudiólogo, fisioterapia, tudo mais. Então, hoje em dia também acompanho em escola, sabe? A criança não tem condição de estar ali, porque às vezes a escola também não tem uma maturidade pra Sim, com receber certeza. e preparar, então esse é o acompanhamento. E é a Entendi. vida, né? Mas essa sua paixão surgiu com a questão do seu irmão, Sim. que é um maravilhoso. Legalzão. Ou como que foi isso, assim? Por que você escolheu essa área em específico? Como que foi? Então, pra mim, sim. Meu irmão, gente, ele é a pessoa mais engraçada do mundo. Assim. É. Ele é muito engraçado. Gente, ele é demais. Eu sou fã do Miguelzinho à distância. Ele no é Instagram. perfeito, gente, ele é Ele é perfeito. demais. Ele é muito engraçado. Ele tem 19 anos e os meus pais nos tiveram, né? Eu tenho uma irmã mais velha de 32, eu tenho 24, ele tem 19. Então ele foi meio que a raça do tacho, né? E na época. Na época, tipo, meus pais eram. Não se falava pouco sobre dificuldades, deficiências. E os meus pais, sim, são heróis nisso. Então eles são PhD em questões de inclusão. E aí eles
mandaram muito, assim. Eles mandam Eles muito mandam bem, muito, assim. assim. Assim, tudo, Que legal. assim. Acho só eu acho que a gente vai falar a mesma Vai. coisa, mas o Miguel, ele não é autista, ele tem síndrome de Down, né? Isso. Era isso Pra que você ia falar? contextualizar, Um adendo, perdão, a gente tá falando. Mas ele tem síndrome de Down. E aí, então assim, eu comecei a ver realmente a inclusão efetiva na minha casa. Os meus pais sempre foram assim. E a minha mãe sempre falou uma frase pra mim, que é uma frase que eu quero tatuar assim na testa, que é o diagnóstico do meu irmão não é destino pra nada, sabe? Então ela nunca apresentou, meu irmão, olha, esse aqui é o Miguel, mas ele tem síndrome de Down, sabe? Por mais que dê pra ver, sabe? Tipo, porque ela falava assim, eu não apresento você, Maria Clara. Tipo, essa Maria Clara, ela tem alergia à lactose. Tipo, X, não, independe se eu tenho ou não tenho, sabe? Então essa parte de inclusão, meus pais são fera, assim. Tipo, eles são de longe os melhores, assim. Então levam o meu irmão em todos os lugares. O meu irmão faz remo. Miguel trabalha, gente. Ele trabalha na farmácia. O cara faz remo, cara. Ele faz remo na remo, USP. Faz remo. Meus Que pais levam demais. ele A em gente, tudo, na Raia a gente Olímpica. colocou ele na igreja pra fazer a mesa de corte da live, cara. Ele adora tudo relacionado à fotografia, filmagem Eu vejo e ele. tal. Ele coloca o terno dele, né? É, pra Pelo amor trabalhar. de Deus. Não, ele é Ele é demais, maravilhoso. Ele é. demais. Então é muito legal, assim, essa parte de inclusão foi realmente com eles. E como que é, tipo assim, trabalhar com um voluntário? Você poder capacitar essas pessoas a servirem no corpo da igreja também? Como é que vocês adotam estratégias diferentes? Como é que é? A Má, inclusive, tá fazendo esse lance dos... capacitando os voluntários pras crianças atípicas na igreja. Então, a nossa igreja tá construindo uma sala sensorial pras crianças. Demais. E a Má tá cabeçando algumas coisas nesse projeto, porque é delicado, exige. Você tem que aprimorar o voluntariado, não adianta. Você não pode só jogar, né? Porque, na verdade, hoje em dia isso é muito delicado, sabe? Você precisa entender que a igreja precisa ser o primeiro lugar onde essa família vai se sentir acolhida. Então, eu vejo isso muito de outras famílias, sabe? Hoje em dia eu realmente faço esse projeto na igreja de que é acolher essas famílias. Então, a gente tem uma família lá que tem um filho autista e eles falaram assim, eles são cristãos há um tempo, falam, olha, a gente deixou de ir na igreja e isso virou um movimento. Isso, gente. Isso virou um movimento de tipo, a gente é crente, a gente é cristão, mas a gente deixou de ir na igreja porque se meu filho falar mais alto, se ele chorar, aí os olhares vão em cima da gente, Mal sabe? educado, que Tipo, criança você é não essa? quer levar o seu filho lá no cliente? Tipo, tem isso, tipo né? assim, não, ele não sabe. Então, hoje em dia, a gente tem capacitado tutores da nossa igreja, estudantes ou não de psicologia ou pedagogia, independente, mas pra auxiliar essas crianças. Então, cada criança atípica tem um tutor. E aí, esse tutor auxilia eles em adaptação de materiais do Kids, adaptação de apoio mesmo, sabe? Então, Nossa, que demais. o som tá alto, o som tá baixo, na apresentação. Então, Como é bem botar legal. eles no palco pra cantar pros pais. Ele tem que participar. O Mas pai faz parte do contexto ali da coisa. E uma coisa que eu acho que é interessante pensar, que foi uma coisa que eu sempre trouxe pra eles e a gente aprendeu também com o Miguel na vida. O meu irmão estudava numa escola regular, depois meus pais começaram a fazer homeschooling com ele. E aí ele estudava numa escola regular e ele gostava de estar lá e tudo mais. Mas aí ele chegou um dia na casa dos meus pais chorando, assim. E meu irmão não é de chorar. E aí, minha mãe falou, mas o que aconteceu? Tá tudo bem e tal. E aí ele falou assim, olha, eu tô muito triste, porque lá na escola, a professora, tipo, adaptava material pra ele, e aí dava uma outra atividade para os alunos. Então, a professora falava assim, olha, gente, eu vou fazer uma atividade aqui com o Miguel, e os demais podem brincar. E ele chegou pra minha mãe, por que eu nunca posso ser os demais? Porque eu sempre preciso ser dessa atividade, sabe? Então, acho que a gente começou... Não, isso mostra o quanto eles têm consciência disso, né? Tipo, não é um negócio Cara. de, eles não sabem. Gente, é perceptível, né, isso. Muito. E eu acho que isso na igreja é mais interessante. Porque daí a gente começou a trazer, de fato, olha, você precisa ter uma maturidade pra aprender e a entender. E hoje em dia ele é mais amado que a gente na igreja. Não, muito. E até folgado, tá? A gente teve que dar uns cortes nele, que ele falava pra galera, pega água lá pra mim. Sim! E as Dá certo. Muito. Não, e as pessoas pegando, e a gente... Por que você não foi pegar? Ele pode. A gente falou, gente, não pega, ele é folgado. Fila do almoço e, cara, mas eu sou PCD, não posso passar na frente. Gente, consciente. no A gente vai no aeroporto. shopping. Sempre, no aeroporto. A gente vai no Ele é shopping. muito inteligente. Tem uma vaguinha de carro pra PCD aqui, não? Ele fala. Gente, tem um cartão aqui, posso usar? Tipo, Miguel, não. Muito inteligente. Ele é demais. Ai, Mas, que cara, demais. a gente começou falando sobre a mistura da coisa. Não tem como a gente falar que as nossas empresas não servem ao Senhor, entendeu? Que já, a parte da Má, então, que já expandiu, já tá levando pra dentro da igreja o que ela fazia fora. Então, a gente... Plena convicção que o Senhor tem nos guiado nisso. E a Má, suspeito pra falar, é 01 dessas coisas aí. Que legal, cara. E eu, assim... A gente aqui na IA, a gente também tem vivido esse movimento, né? De falar muito de inclusão. E eu vejo quanto que... Acho que é uma pauta que a igreja, com I maiúsculo, tem abraçado, né? Eu acho que a gente aqui tem vivido isso. A gente teve recentemente um treinamento para os voluntários Que também incrível. aprenderem a tratar as crianças de Que inclusão. legal. Tem um amigo meu que ele é pastor na PIB de Guarulhos. Legal. E aí ele contou pra mim que eles fizeram um projeto lá, tipo assim, eles perceberam que
as mães e pais de crianças portadoras de necessidades especiais, muitas vezes eles não têm tempo para eles próprios, né? Esse negócio de ter que estar com a criança quando ela tem um grau de suporte muito alto, mano, você tem que estar com a criança o tempo inteiro. E aí, o que eles fizeram? Eles capacitaram uma equipe para atender essas crianças especiais e fazem com que toda essa equipe fique com as crianças o sábado inteiro. Nossa. E aí eles levam lá pra igreja, levam manicure, Animal. leva salão, demais. leva Animal. massagem. E aí, tipo, Uau, tem que um dia de demais. cuidado com os Animal. pais, assim. Então, Nossa. eu acho muito perfeito forte, muito da demais hora a isso. gente ver a igreja se posicionando nesse assunto, porque eu acho que é uma pauta que a gente não pode se dar o luxo de perder. Não. Né? Total. Tipo, eu acho que aí é opinião pessoal minha. Se a gente olha pro assunto da homossexualidade, acho que foi um assunto que a igreja muitas vezes perdeu essa pauta de tratar essas Sim, pessoas com com amor. certeza. Tinha medo, né? Tinha certeza, medo de não sei tratar, como não sabia tratar. como É. endereçar, a gente não se capacitou. E às vezes se a gente perde essa pauta, entrega essa pauta das pessoas com necessidades especiais na mão do mundo também, é um negócio que isso sai pela culatra com a gente, sabe? Nossa, a gente sim, conseguir total. incluir essas pessoas no corpo de Cristo, eu acho que é fundamental. Então, parabéns. Não, obrigada. perfeito. Cirúrgico. Esse caminho... O caminho da frisar a identidade dentro das pessoas da igreja, ele não pode ter obstáculos. Uhum. Nenhum. E o lance que é muito legal do Miguel, que foi um desafio, eu como líder, minha sogra chegou em mim e falou assim, e aí, quem vai discipular o Miguel? Quem vai gastar tempo com ele? Sábia. Da Quem vai hora. gastar tempo com ele? Quem vai frisar Obrigada. e confirmar as questões na adolescência, na pré-juventude para ele? Porque tem uma série de coisas que ele precisa também ser firmado no Senhor, na Bíblia. E o Miguel participa do teatro de final de ano da igreja. O Miguel tem fala. O Miguel é cada vez mais dentro das escalas da igreja. Porque você tem que tratar ele dentro da limitação dele. E é muito legal porque são duas vias. A do autista, alguns ainda não tem a questão física. Então o Miguel é no rosto, né? Você olha pro rosto dele, você percebe que ele tem uma deficiência. Então isso mexe muito com a identidade dele. Porque ele não consegue chegar em nenhum lugar e esconder. Não que Sim. outras consigam, mas já... É a primeira impressão, né? Na hora... ele tem síndrome de Down? Não pergunta o nome. Uhum. Né? Então, é muito legal ele estar na igreja, onde a síndrome de Down é um detalhe, como qualquer outro detalhe. E ali ele é o Miguel. E o Miguel, ele tem a limitação, mas ele também tem talento. Ele também pode se mover, ele também pode cumprir o evangelho, ele também pode expandir o reino do Senhor, ele também pode servir na igreja e achar isso e proporcionar isso dentro de toda a igreja tem que ser um objetivo real. Não, ele tá muito melhor evangelizando as senhorinhas na farmácia do que a Gente, gente, que não abre a sério, boca pra sim. nada, Cara, né? ele já chegou... Não, tô bem obrigado. Ele já chegou a levar, 5 amigos do grupo dele de síndrome de Down na igreja. Nossa, Só isso é um muito testemunho Um se rapidinho. batizou, inclusive. Eu ia falar isso. Ele tem um amigo que tem síndrome de Down, e aí meus pais levavam ele pra igreja sempre. E aí o meu irmão e ele, tipo, são super parecidos, né? Síndrome de Down se parece. E aí eles são melhores amigos, tudo mais. E aí meu irmão quis mudar da igreja do Butantã pra nossa, da Vila Mariana. E aí a gente falou, que pena, porque agora os pais não são cristãos, não vão poder levar ele. E aí um dia a gente começou a orar pelo irmão desse amigo do meu irmão. E aí a gente começou a orar, e aí fizeram um processo de evangelismo com ele. Então hoje eles ficaram na igreja, o irmão dele se batizou, Nossa, a namorada dele se demais. batizou, eles vão casar. Então, tipo, várias coisas Absurdo, aconteceram mano. porque o Miguel simplesmente falou, e aí, mano, conhece Jesus? Então não é só diminuir o som da igreja, é preparar, entender que que demais, existe um gente. caminho, eles pregam, eles cumprem também, eles são comissionados a isso, né? Então o Miguel é o exemplo disso. Em qualquer lugar que a gente chega, ele chega, eles são líder de jovens, blá, 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 blá. bonitinho. Ele fala de Jesus assim loucamente, Que legal. loucamente, Que loucamente. demais. Tanto quanto Corinthians e hambúrguer. gente, Não pelo tanto, amor não de sei, Deus. cara. E é muito Pelo legal. amor de Miguel, a gente ama você, tá você assistindo isso. E ele foi na rádio essa semana. Isso é interessante também. Quando meus pais começaram a colocar ele pra trabalhar, foi interessante, assim, porque antes ele também sempre foi muito privilegiado. Meus pais sempre fizeram tudo por ele, ajudaram ele, levaram ele nas melhores coisas, proporcionaram muitas coisas pra eles. Então, quando ele foi num trabalho onde ele fazia as coisas dele, foi muito diferente, né? E aí, o trabalho dele, ele trabalhava numa empresa uma multinacional de grãos, mas ele trabalhava como... Brinde. Voluntário de fazer brinde, sabe? Tá. Então, tipo assim, sei lá, necessaire do Dia dos Pais, tá? E aí, ele começou a fazer Quero isso. demais.
Demais. Não, muito engraçado, cara. Era muito muito engraçado. legal. Era muito engraçado. E aí, quando ele começou a, tipo, passar por esse processo, ele começou a, tipo, crescer, assim, sabe? Então, ele tinha que ir, tinha uma rotina. Então, foi muito interessante pros meus pais também reconhecerem tudo isso, assim, sabe? Nesse processo. Começar a dar independência. Maturou, pra eles, cara. né? Muito, assim. Maturou Inclusive muito. na igreja, sabe? Pra ele poder também se entender. Então, hoje em dia, ele ama muito mais o Gabriel do que a mim. Ele prefere muito mais o Gabriel do que a mim. Então, assim, ele tem essa referência maior, assim. Então, a gente percebe que é muito legal. Porque é isso, ele não é só uma criança que... Exato. Ele não é só uma criança que é levada pelos pais. Ele é um adulto, ele tem 19 anos, ele trabalha numa farmácia. Eu tava comentando aqui. Tem as senhorinhas que vão falar, olha, eu quero lá comprar o remédio da pressão alta com o Miguel. Fazer as coisas com o Miguel. Então, assim, é interessante, porque ele traz tudo isso, né? Não, e aí a gente tenta colocar no Miguel, e aí é uma coisa que a gente pode aplicar em diversas outras áreas, que é não colocar a síndrome de Down como o fim das coisas, né? Cara, você não pode. Então, sexta-feira a gente faz o rap da firma. Meu sogro pega ele, vai ter o happy hour. Você vai pro rap. Não tem, todo mundo faz o happy hour na sexta? Você vai ao Outback, vai assistir divertidamente. Aí a gente foi uma vez, buscou ele e falou, não, você vai ter o rap da firma. Então a gente tenta trazer isso. O lance do Corinthians foi essa resenha. Meu sogro é baiano, ele torce pro Bahia, ele veio pra cá, torce pro São Paulo. Eu sou corintiano roxo, minha família toda é corintiano roxo. E nessa resenha, o meu sogro, ele virou corintiano, cara. E aí, mas o mais interessante foi, ele teve uma conversa séria, tipo, meu sogro, ó. É o que Pai, eu quero. É o que eu quero ser corintiano. Gente, meu pai morrendo. Meu Deus, eu te levei no camarote do São Paulo. Eu te dei várias coisas. E ele, pai, eu quero ser corintiano. Aí meu sogro é demais também, coraçãozaço, falou, filho, o pai te respeita muito, obrigado por ter sido sincero. Mas sim, o lance dele colocar pra fora, o desejo, cara, eu quero ser isso aqui, tal. Obviamente que é muito melhor ser corintiano que São Paulo, senão não é uma escolha tão difícil, mas ele chegar e se impor é legal. Você vê isso na igreja, né? Você vê isso na igreja, acampamento que ele vai, cara, arruma tua cama aí, cara. Cara, eu não vou arrumar tua cama, vai tomar banho. Cara, vai tomar banho. Então é muito legal. O açaí, né? Ele é viciado em açaí. Depois do culto, ele vem com um balde de 1 litro de açaí, a cara roxa, assim, depois do culto, com açaí. Não, independente, sabe? Tipo assim, as pessoas pararam pra perguntar, né? Porque a igreja abraça ele muito. Quem assim. pagou, Miguel? Sua conta. Tipo, é muito legal, é muito legal. Ele é demais, ele é demais. Muito bom. E eu acho que vocês falando aí dessa... Você, principalmente, Maria, falando do quanto você tem trazido a inclusão pra dentro da igreja, acho que é legal a gente falar pro pessoal o que mais Deus tem colocado no coração de vocês como líder do Ministério de Jovens. O que vocês têm sentido, assim, vivido dentro da ICF. Animal. A temporada que vocês estão hoje, o que Deus tem colocado no coração de vocês pro futuro. Conta aí um pouquinho. Animal. E aí? Não, acho que assim, a gente tá numa fase ótima, cara. É bom você falar que você tá numa fase boa, tá? Nem sempre você tem um big, mega problema, sabe? Cara, eu tô naquela fase, parece que só o deserto é bom. Não, o deserto é bom, mas, cara, a gente tá numa fase maravilhosa. Como casamento, tinha algumas coisas pra alinhar, normal, e agora a gente alinhou. E eu e a Má, a gente veio de criações diferentes, mas uma coisa que deu muito certo pra nós é a forma que a gente enxerga o problema e o desafio. Sim. Então, a gente teve um dia ruim, o primeiro dia realmente vai ficar chateado. No dia seguinte, cara, bora pro rock. Bora pro rock and roll. Então, a gente trouxe isso pra diversas pessoas e tentou contaminar um pouco com essa veia. Então, a fase dos nossos jovens, cara, o melhor possível, assim. Hoje a gente tem 130, a gente de 130, 57 servem nos jovens. Então a gente tem quase metade do grupo servindo, cara. E aí você tem de 130, pelo menos 95 a 100 indiscipulado. Com alguém em cima, com alguém acompanhando, com alguém sabendo. Então, como grupo de jovens, o que a gente tem entendido pro Senhor, se é tempo de expansão. Né? Se é tempo de expansão, porque, querendo ou não, uma igreja de jovens é uma igreja que financeiramente sofre, né? Porque jovem... É só estagiário e olha lá. Entendeu? Então, assim, como a gente tem orado não só pelos jovens e pelos adolescentes, mas pelos pais. A gente tem muita gente que os pais não são da igreja. Então, nosso coração tem queimado por isso. Porque, cara, como a gente vai trazer os pais? Não pela questão financeira, mas pela questão de cumprimento familiar. A bênção que tem em cima da família. E isso é um desejo que a gente tá loucos, assim, ultimamente, tentando trazer caminhos, principalmente, criar ganchos. Porque hoje com a mídia, aí você fala que você é cristão, e aí já te colocam diversos rótulos, vota nesse aqui, vai pra isso aqui, entende isso aqui. Não é bem assim. A nossa função como igreja é expandir o reino de Deus e trazer o fruto. E o fruto é quando a igreja chega na vida das pessoas. Então é legal você estar nos jovens, e o jovem tá ali, e ele já ter conseguido arranjar uma namorada, um namorado, uma profissão, tal. Mas legal, agora ele tem que fazer isso dentro da casa dele, cara. Tudo isso é maravilhoso. Maior, né? Tá ganhando grana, achou ali na igreja, conectou com alguém que a gente tava conversando e conseguiu um trabalho legal, mas tá. E a família dele?
Então, nossa oração, nosso entendimento tem esse, cara, as famílias. As famílias, a gente quer as famílias. Os jovens, a gente teve um movimento, a gente tinha lá na igreja, a gente fazia o culto na garagem lá. Cara, 300 jovens numa sexta, 20 horas, no meio de São Paulo. Que da hora. Cara, é uma loucura. E aí a gente viveu agora um pouco de igreja local, liderando os jovens aí nos últimos 4 anos. Agora a gente quer as famílias. A gente quer complementar isso. Não, amor? Eu acho que a gente tem vivido uma fase muito legal mesmo e trazer as coisas com leveza. Acho que tudo, assim, independente da fase que a gente vai viver pra frente. A gente tem orado muito pra, tipo, Senhor, que a gente não erre os times, sabe? Que eu acho que a gente tá vivendo muito isso também. Deus, que a gente não fique a mais aonde já era pra gente ter vazado e que a gente também não fique de menos aonde era pra gente ter permanecido e criado raízes, né? A gente conversou até, o Lucas foi na nossa igreja ministrar na nossa conferência, estava lá a pastora Esther também, que tem uma igreja em Santo André. A Da Dinamos, a gente estava falando sobre... Ai, amo. Ai, Amo a Dinamos. perfeita! Foi, tipo assim, muito legal, porque a gente estava rolando uma conversa sobre transições, e transições geracionais. E a gente estava falando sobre transição deles, da igreja deles, daqui também, e também da nossa. Então, a gente estava conversando exatamente isso. Qual que é o nosso time, assim? O momento da gente realmente entender a transição em que momento, sabe? Tipo, porque eu e o Gabriel, a gente não vai ficar nos jovens pra 30, 60, 90 anos, sabe? Então, assim, o que a gente pode fazer hoje e pra cumprir aquilo que o Senhor quer, sabe? Não só vamos ficar aqui porque nossa igreja tá muito legal, as pessoas estão muito legais, mas, tipo assim, e se o Senhor mandar a gente ir pra outro lado do mundo, fazer uma outra coisa, sabe? Então, a gente tá exatamente olhando isso, assim, o momento que a gente tá é esse, de Senhor, não deixe a gente perder de foco a visão e a vontade que o Senhor quer pra gente. Porque, às vezes, viver na permanência é muito fácil, sabe? O Senhor vai te abençoar. Se um dia a gente falar, então vamos mudar pra Yat Church, porque a gente ama Yat Church. Mas, assim, o Senhor vai abençoar a gente vai ter momentos prósperos, mas talvez o Senhor queria que a gente fosse lá pra uma igreja pequenininha, sabe assim? Ou que a gente permanecesse na nossa. Então, assim, acho que é esse momento que a gente tá também, de entender tempos e temporadas. Assim. O lance que a gente tem orado, além da família, falando misteriosamente agora, a gente como casal, é o lance do chamado e do serviço. Sim. A gente não pode ser apaixonado pelo serviço, mas sim pelo chamado. E o nosso chamado não é liderar jovens. Porque hoje nós temos 20 e pouquinho, roupa descolada, tatuagem. Aqui, 20 anos, quando eu tiver 46, vai ter uma molecada de 20 falando, tiozão, sai que seu tempo deu. E aí eu vou morrer, ministerialmente falando. Então, por isso que a gente tem que ser apaixonado pelo chamado, porque o serviço ele vai mudar. Exatamente. Ele vai mudar. Então, a gente tem entendido que algumas coisas... Há uma temporada aí de mudanças pra nós e que a gente não fique com vaidade ou com os olhos no serviço. Se for tempo de transicionar, que a gente transicione, mas tempo de permanecer, que a gente permaneça até onde o Senhor determinar. Muito bom. Eu acho que esse negócio que você tava falando aí de excelência é muito legal porque, tipo, quando a gente, como liderança, você adota uma visão de eu tô aqui só pra fazer a manutenção daquilo que a gente já tem, você não tá buscando em Deus o processo de expansão, qual que é a visão para a próxima temporada, você não tem nada para agregar. Então, acho que é da hora você ter essa visão de excelência, de, cara, vamos expandir o reino, porque é desse lugar que vem o entendimento de qual que é a próxima temporada que Deus tem pra vocês, né? E a gente, rapidão, a gente tem um episódio que a gente gravou aqui no TryCast com o Kriegner, e que ele falou muito disso, que, tipo, uma política que ele sugeriu, que ele implementou durante o processo de campanha dele, e que ele não foi eleito como candidato, mas que a proposta de lei que ele teve foi adotada em outros 6 municípios, várias outras cidades. Animal. Então é tipo um negócio que você entender que a mensagem é maior do que o mensageiro, né? Com certeza. Tipo assim, cara, o que você tá fazendo ali é maior do que a sua carreira, do que o seu chamado. Total. E tem que ser, né? Porque se acabar na gente, virá um ministério pessoal, não um ministério do Senhor, sabe? Porque a gente morre de medo disso. Tipo assim, a igreja da tal pessoa. Não, é a igreja do Senhor, sabe? É um reino daquilo que a gente tá vivendo. Acho que isso é muito interessante. A gente vem na nossa cultura como igreja, a gente é uma igreja ministerial. Então, a nossa igreja, você não lidera nada sozinho. Legal. Sempre lidera com alguém, porque... não falando mal, só tô falando de linguagens de igreja. Tem aquela igreja que tem o superstar ali, que ele prega em todos os cultos, e você sabe que você vai lotar. Mas vida de igreja, quantos daquele que vieram tem? Então, essa é uma questão que a gente tem muito. É sempre ministerial. Não tem um cara que, quando ele carrega, né? A bendita frase, ele carrega. E quando ele sobe, vai ser derramado porque ele carrega. Não. Todo mundo carrega aqui. Exatamente. Então, não tem uma coisa do Espírito Santo. Porções diferentes. Então, porções diferentes. Então, a gente tem muito esse coração. Cara, onde você tá, eu não vou chegar. Você tem que ir, cara. Senão, é você. Não. Por isso que a gente tem que pregar algo. Por isso que o lance do fruto não é igreja lotada. O lance do fruto é quanto que a igreja foi pra fora da igreja. Como que uma árvore dá um fruto pra própria árvore? Não tem sentido nenhum. Então, esse lance de, cara, a igreja tem que crescer? Tem
Tem mesmo. E eu acho que tem que crescer, porque financeiramente você consegue atingir lugares com dinheiro, cara, bolsa de estudo, uma parte social, que a igreja tem que prestar atenção também, lógico. Mas como igreja a gente tem que ganhar gente pra Jesus, Com cara. certeza. E não pular de aquário, né? Que é uma coisa que a gente fala, Sim. assim, a gente tem ali os dados como líder. A gente fala, cara, a gente precisa ganhar gente pra Jesus, cara. Cadê a galera da tua escola, da tua faculdade? Porque isso é maior. Isso é maior. E a gente vai passar, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar. A gente vai envelhecer e outras pessoas virão. E o reino, e o reino. Então a gente tem esse coração ministerial. Legal. O ministério conduz a igreja, assim, sabe? Aham. Muito bom. Você já leu um livro chama Casa de Glória? Jeremiah Johnson? Não. Mano, ele vai exatamente nessa linha, assim, que as igrejas que tem um cara só, ele fala igrejas de um homem só, Episcopal. tipo assim, você não é uma igreja que é sustentável. Porque você, a partir do momento que o líder, ele cria nas pessoas que frequentam a igreja o entendimento de que pro culto fluir depende dele, e só ele precisa ter vida com Deus, as pessoas vão ali só pra consumir, só pra se alimentar. Nossa, e aí, a partir desse ponto, as pessoas não entendem que o culto ali também depende delas. Aham. E que o que elas vão consumir ali, elas vão levar pra fora durante a semana. Animal. E aí é aquele entendimento de que, mano, tipo assim, acho que toda igreja, nem toda igreja que cresce é saudável, mas toda igreja saudável cresce. E o que é crescer, cara? Esse é o ponto que eu sempre bato lá com a galera. E de um lugar assim, não sem falta de modéstia, mas uma igreja de 350, 130 jovens, é relevante. Uhum. Relevante. Aconteceu algo ali, Deus depositou alguma coisa. É muito legal. Mas, cara, o que é crescer? Crescer é entrar e participar do culto? Crescer, entrar, participar do culto, fazer o curso de batismo, confessar o Senhor, integrar ele em alguma célula, assim, na nossa igreja chama Pequena Família, PF, prato feito. Colocar em alguma pequena família, ele tem um ativo ministerial nos 4 blocos principais na vida, ministério, vida com Deus, família e profissional, ele conseguir expandir o reino do Senhor. A gente tá falando de alguém da igreja. Sim. Legal. Agora, o cara entrar aqui na conferência, participar, vir domingo, é a águia e a andorinha. Uhum. Os dois voam. Só que a águia vai ver coisas que a andorinha nunca vai ver na vida dela. Então, assim, o que é crescer igreja? Isso eu sempre me pergunto, né? A gente põe um salão, muitas pessoas, a gente não cresceu igreja. E o culto, né? Isso foi muito legal que você falou. O que é o culto? O culto é a comunhão dos santos. Aqueles que confessaram a mesma fé, entram no lugar e vão cultuar o Senhor deles. Isso é o culto. E aí tem algumas coisas que a gente faz no culto que são meio, sei lá, apelo de conversão no meio da reunião dos santos. É uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, não faz muito sentido se a gente for parar biblicamente falando, assim, tem uma linha que fala, cara, como a gente vai fazer apelo de conversão no meio da igreja, que é a reunião dos convertidos já. Então a gente faz conferência, tal, uma série de coisas de igreja que tá um pouco meio nebulosa. A gente precisa cravar o que é igreja, o que serve para crescer e o que é a nossa função. E o que a gente sabe hoje, no nosso contexto de igreja local, que a nossa função não é ser conhecido. Nossa função não é bombar os jovens porque nós estamos nos jovens. A nossa função é criar, é ser pontes entre o coração desses jovens e o coração do Senhor. E colocar homens e mulheres instruídos, baseados e prontos para influenciar a sociedade. Eu acho que um ponto só adicionando, Claro. é porque eu acho que isso faz muito sentido com aquilo que a gente tava falando sobre mordomia, sabe? A vida dessas pessoas estão caminhando de acordo com isso também, sabe? De entender como a gente vai falar sobre mordomia se a gente não falar de pessoas que estão ao nosso redor. O que a gente fez com essas vidas? A gente influenciou pra que ponto, sabe? O que a gente tá querendo trazer e crescer, sabe? Isso Nos viram como pessoas inacessíveis, que não, viram a gente como pessoas acessíveis, hoje tendo faxina na minha casa, e a gente falando, gente, por favor, me ajuda a pegar a roupa que tá na máquina, sabe? Como que as pessoas vão nos lembrar da gente, né? Acho que legado também faz sentido. Como liderar, meu líder é famosinho. Ele ministrava a nação, mas ele nunca tomou um café comigo. Eu tô falando de nós não queremos ser esse tipo de líder. Eu não tô falando quem é ruim, nada disso, mas o que nós entendemos é que a gente tem que gastar tempo em mesa, tempo com pessoas e gerar discipulado, que é o que mais acontece, né? A gente tem escândalo na igreja porque a gente não discipula as pessoas. As pessoas entram, por isso que eu falo, o que é crescer a igreja? A pessoa entra sem um diagnóstico, sem saber o que aconteceu com essa pessoa, de onde ela vem, qual que é o status da família dela, traumas, lugares, eu quero ouvir a tua história. A gente não ouve a história das pessoas que entram na igreja. Aí a gente automaticamente coloca essa pessoa pra servir 3, 4, 6 meses depois da pane. Da pane. E a gente fala assim, como isso tava no nosso meio, a gente não percebeu, não, a gente não cuidou, a gente não foi igreja. A gente não foi Atos 2, o finalzinho. E eram acrescentados conforme o Senhor determinava. A gente não foi isso, a gente queria lotar. A gente não queria ser igreja. Então, a gente tem muito passado por isso, orado sobre isso. O Senhor não nos permita
perder os olhos do discipulado, do cuidado, do ouvir, do ser igreja, do que a gente passou no casamento, de pessoas nos ajudando, de pessoas nos auxiliando e da gente também sermos auxiliadores no meio desse contexto, sabe? Legal. Bom demais, rapaziada. Obrigado por essa Ah, resenha. que legal. Papo Bom demais, a gente Muito ficava bom. aqui mais 1h30. Nossa, falamos muito, a gente falou muito, Rolou cara. bem. Mas obrigado, gente. Obrigado por prazerzão. terem separado um tempo, por colarem aqui. E a gente ora pra que Deus abençoe a vida de Amém. vocês. Amém. Assim, tudo isso que vocês derramaram aqui pra gente, pra quem tá assistindo. Que Deus derrame em dobro na vida de Amém. vocês aí. Amém. Que essa visão que ele tem derramado sobre vocês, que impacte o centro de São Paulo aí. Amém, Arrodo. amém. 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 A gente agradece pelo convite, muito Muito. obrigado. Obrigado por ouvirem a gente também, né? A gente falou pra caramba. Não Falou é muito, assim, cara. difícil é quando Exatamente. eu Falou falar pra caramba, com convidado. velho. Não, mas brigadão, de coração. A gente tá muito feliz. Obrigada mesmo, gente. Valeu, gente. Obrigada. Tamo junto. É isso, rapaziada. Episódio número 11 do TryCast. A gente espera vocês no próximo. Fechou? Tamo junto. Tchau. Beijo. Tchau.